Malaquias capítulo 1, hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. E na semana que vem nós continuamos a partir do versículo 6. E como eu sempre peço, por favor, meus irmãos, mantenham suas Bíblias abertas durante a mensagem, porque nós vamos ler este texto mais de uma vez. E aí você vai ter que abrir, fechar, esse não é o ideal. Ah, pastor, mas eu uso a Bíblia no celular. Então é o melhor jeito de você torrar sua bateria aí, lendo a palavra de Deus, estudando aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Malaquias capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós louvamos o Teu nome. Senhor, nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós somos Teus porque o Senhor, antes de entregarmos a nossa vida a Ti, o Senhor entregou a vida do Teu Filho naquela cruz do Calvário. E por causa disso nós Te louvamos nessa noite. Que Teu Espírito fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito haja com poder no nosso meio, para que vejamos a glória do Teu Filho e para que exaltemos o Teu santo nome, ó Pai. Este é o desejo do nosso coração. Nós oramos com fé. Amém e amém. Graças a Deus. Deixa eu só beliscar uma água aqui. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem é a frase dita por Deus logo no versículo 2. Deus diz para Israel: eu sempre os amei. E este é o título dessa mensagem: eu sempre os amei. Mas antes de falar disso, eu gostaria de falar sobre um filme específico. Eu não sei se você gosta muito de filmes, talvez você é alguém que assiste filmes toda semana. Eu, nessa minha fase da minha vida, não tenho conseguido assistir filmes e, sinceramente, nem lembro a última vez que eu fui no cinema. Mas alguns filmes nos marcam. E teve um filme que me marcou muito, uma determinada cena, e talvez você vai rir do filme que me marcou muito. Guerra nas Estrelas, Star Wars. Dos 9 filmes, existe uma cena no filme 3, no episódio 3, que é extremamente marcante. Eu não vou ficar aqui falando do nome dos personagens, porque isso não convém. Mas no final desse filme, existe uma luta memorável entre dois guerreiros, se eu posso dizer assim. Mas não eram dois guerreiros quaisquer. Um desses guerreiros era o mentor do outro guerreiro. E é muito interessante que a luta vai se desenvolvendo e o mentor luta contra o seu aluno. E quem viu os primeiros filmes sabe que durante toda a infância desse aluno foi preparado. Ele aprendeu todas as habilidades para ser um guerreiro que lutava pelo bem da galáxia, pelo bem da sociedade que ali existia. Seria um guerreiro que promoveria a justiça, que lutaria contra o mal. Só que quando este guerreiro chega na sua juventude, ele pega tudo aquilo que ele aprendeu, ele pega todas as suas habilidades e simplesmente vira casaca. Ele começa a usar tudo aquilo para o mal, para pessoas que eram tiranas e que simplesmente não se importavam com o bem da sociedade. E a luta começa entre os dois. E no final da luta, o mentor vence o aluno.
E quando o aluno está ali, se debatendo no chão, derrotado, sendo ferido, o corpo queimado, o mentor mostra que aquela vitória não era uma vitória saborosa. Pelo contrário, era uma vitória bastante dolorosa. E ele, cheio de lágrimas nos olhos, ele olha para aquele que ele cuidou durante toda a infância, para aquele que ele treinou ali, derrotado, com os membros dilacerados, o seu corpo todo queimado. Ele olha para ele e fala assim: não era para ser assim, era para você estar do meu lado. Você estragou tudo, você abandonou tudo, você simplesmente arruinou tudo. Nós temos ali um mentor decepcionado com o seu aluno. Meus irmãos, certa vez eu li uma frase que eu concordo em grande parte, que os livros proféticos da Bíblia, Isaías, Jeremias, Malaquias, é como se Deus pegasse uma cadeira, sentasse e abrisse o coração para o seu povo. E muitas vezes Deus está decepcionado com o seu povo. Deus está frustrado com o seu povo. Parece que Deus está com lágrimas nos olhos e falando: por que vocês agem dessa maneira? E no livro de Malaquias não é diferente. No livro de Malaquias nós temos um Deus que ama o seu povo. Nós temos um Deus que zela por seu povo, que cuida do seu povo e que não recebe honra em troca. Um Deus que está decepcionado com o seu povo, e por causa disso tem sérias coisas a dizer para o seu povo. Na mensagem de hoje, meu objetivo, meus irmãos, é que nós saiamos daqui com duas certezas. A primeira dessas certezas é a certeza que Deus nos dá logo no começo desse texto: nós somos um povo amado por Deus. Amém? E a segunda certeza, eu quero que nós saiamos daqui plenamente convictos, é que este amor produz responsabilidades na nossa vida. Ser amado por Deus produz responsabilidades na vida de cada um que o serve, na vida de cada um que caminha com Ele. Portanto, eu convido você a prestar bastante atenção, porque aquilo que foi dito por meio do profeta Malaquias não é algo que simplesmente se perdeu com o passar dos anos. As palavras que Deus diz por meio de Malaquias, elas ressoam como trombetas nos dias de hoje. E como nós seremos abençoados se nós ouvirmos estas palavras. Então, no primeiro momento dessa mensagem, nós vamos voltar ao texto e nós vamos entender cada uma dessas palavras, os exemplos que Deus usa. E após compreender o texto, aí sim, nós vamos para um segundo momento e ver como estas palavras, que foram ditas para aquele povo há mais de 2.300 anos atrás, podem ser aplicadas a nós hoje. Como isso se aplica na minha próxima semana, no meu dia de amanhã, na minha caminhada com Deus. Então eu convido os irmãos a prestarem bastante atenção, porque com certeza Deus, por meio da sua palavra, quer nos abençoar nessa noite. Então o livro de Malaquias começa com Deus declarando o seu amor pelo seu povo. E nós temos aqui um Deus que ama, e um Deus que fala grosso, e um Deus que diz palavras firmes. Veja o que diz no versículo 1 do livro do profeta Malaquias. O livro começa da seguinte maneira: uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O último livro do Antigo Testamento não começa de forma sutil, não começa de forma muito palatável. Nós somos informados que Deus tem uma advertência contra o seu povo. E essa palavra era uma palavra que carregava o sentido de algo pesado. Algumas outras versões vão falar que Deus tem uma sentença contra o seu povo. Então, o último livro do Antigo Testamento já começa declarando que Deus tem algo pesado a dizer para o seu povo. Algo que não é agradável. A mensagem que vai ser declarada não é uma mensagem leve. Não é uma mensagem fácil de se ouvir. Pelo contrário, são palavras duras. Certamente, essa não era a pregação que o povo queria ouvir, mas era a pregação que o povo precisava ouvir. Certamente, essa não era a pregação que Malaquias gostaria de pregar, porque, meu irmão, ninguém gosta de pregar mensagens impopulares, mas essa era a mensagem
que Deus queria que Malaquias pregasse. Eu me arrisco a dizer que essas nem eram as palavras que Deus gostaria de dizer ao seu povo, mas eram as palavras que o seu povo precisava ouvir. E aqui, meus irmãos, nós já temos uma lição muito clara. Se existe uma coisa que o povo de Deus precisa aprender a fazer, é ouvir, escutar. Um dos maiores textos do Antigo Testamento é Deuteronômio capítulo 6. E a ordem dada ao povo de Deus é: ouça, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é um único Senhor. Nós somos um povo que somos chamados a ouvir, a escutar. E ouvir, meu irmão, é ouvir. Escutar é escutar. Não é escutar o que quer escutar. É escutar o que a outra pessoa tem a dizer. O povo de Deus precisa aprender a escutar ao Senhor, independentemente daquilo que o Senhor tem a dizer. Pastor, por que o senhor está falando isso? Para explicar, eu recorro a 2 Timóteo capítulo 4. O apóstolo Paulo dá uma ordem para o jovem pastor Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, prega a palavra. E isso pode parecer algo óbvio, não é? Todo pastor tem que pregar a palavra. Mas por que Paulo fala isso? A explicação está no versículo seguinte. Paulo fala assim: porque vai chegar o tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Elas não vão querer ouvir aquilo que Deus tem a dizer, pelo contrário. Eles vão levantar mestres de acordo com os seus próprios desejos e que pregam aquilo que eles querem ouvir. Então, Timóteo, se o povo quer ouvir o que ele quer ouvir, o problema é do povo. Pregue a palavra. Pregue aquilo que Deus quer que você pregue. E, meus irmãos, nós precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer e não aquilo que nós queremos ouvir da parte de Deus. Deus não levanta pregadores para pregar o que o povo quer ouvir. Deus não levanta pregadores para pregar o que o pregador quer pregar. Deus levanta pregadores para anunciar, para proclamar aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele tem como objetivo para o seu povo. Então, a primeira aplicação que nós temos aqui: nós precisamos ser um povo que ouve. Nós precisamos estar com ouvidos abertos, não somente para o consolo de Deus, mas precisamos também estar com os ouvidos abertos para a advertência de Deus. Precisamos estar de ouvidos abertos para o encorajamento de Deus, sim, mas também precisamos estar com os ouvidos abertos para a repreensão de Deus, para a disciplina de Deus. Nós precisamos ser um povo que escuta, mesmo quando isso não é fácil. Aqui, Deus tem palavras duras a dizer para o seu povo, e Deus espera que o seu povo escute as suas palavras. Então nós temos um Deus que ama o seu povo, e ama tanto que fala grosso com o seu povo. E agora nós vamos ver que este Deus, que ama o seu povo, em muitos casos não é correspondido por este povo. O versículo 2, a palavra de Deus diz assim, veja aí na sua Bíblia. Deus diz: eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Então Deus tem palavras duras a dizer. E como é que começa essa mensagem difícil? Com Deus declarando o seu amor. Deus dizendo assim: eu sempre amei vocês. Deus diz isso para a nação de Israel. E a gente espera que o povo fale o quê? Amém. Louvado seja Deus pelo seu amor para conosco. Só que não é isso que a gente vê. O que a gente vê é um cinismo. O povo de Deus falando assim: ah, é, Senhor? O Senhor nos ama? De que maneira que o Senhor nos ama? Porque quando a gente olha para a nossa vida, não parece que o Senhor nos ama. Não parece que o Senhor ama a gente de verdade. E aí talvez você se pergunte: mas por que o pessoal falou isso? E para explicar, eu gostaria de contar a história deste povo, rapidamente, para que você entenda por que Deus está frustrado falando: eu sempre amei vocês, e o povo, por outro lado, está falando: de que maneira o Senhor nos amou? Então preste atenção, vou tentar ser o mais objetivo possível, mas é fundamental entender o que está acontecendo aqui para entendermos por que este diálogo está acontecendo. Deus está falando aqui com a nação de Israel, e eu acredito que você sabe que a nação de Israel é a descendência de Abraão. Deus
separou o povo de Israel como um povo especial, com propósitos especiais, e fez promessas extraordinárias para este povo. Em Gênesis, capítulo 12, até ali, capítulo 22, Deus separa um homem chamado Abraão, e Deus faz promessas fenomenais. Deus diz, olha, Abraão, a sua descendência será gigantesca. Olhe para as estrelas do céu, assim será a sua descendência. E essa descendência, Abraão, vai ter uma terra. Eu vou dar uma terra para a sua descendência. E tem mais, Abraão. Por meio dessa sua descendência, todas as outras nações da terra serão abençoadas. Deus faz 3 promessas para Abraão. Uma grande descendência, terra e, por meio da descendência, todas as outras nações seriam abençoadas. E, no decorrer da história, o que nós vemos? Deus ama a descendência de Abraão. E Deus age para que essas promessas sejam cumpridas. Abraão e Sara eram incapazes de ter filhos, mas para que a descendência viesse, Deus age milagrosamente, e aquele casal, em idade avançada, gera Isaque. Os anos passam, e Faraó, no Egito, tenta destruir a descendência de Abraão. Começa a jogar os meninos no rio para dizimar aquele povo, para aquele povo perder a força e ser escravo para sempre. E o que Deus faz? Para que a descendência permanecesse, Deus liberta o povo com o braço forte do Egito e dá a terra que foi prometida para os descendentes de Abraão. E muita coisa acontece. O povo chega na terra, a terra de Canaã. Israel se forma como nação e se torna uma nação muito poderosa. Você deve conhecer o rei Davi. Alguém que Deus usou de forma poderosa para fazer com que a nação de Israel se tornasse uma nação extremamente poderosa. Uma nação que derrotava os inimigos. Uma nação que sobrepujava os outros exércitos e assim por diante. Por meio de Davi, Israel se tornou uma grande nação. E nesse ponto, o povo que já tinha a promessa da descendência, da terra e de ser bênção para as outras nações, recebe mais uma promessa. Deus vira para Davi e fala assim, Davi, eu faço uma promessa. A sua dinastia, o trono da sua família vai durar para todo sempre. O trono da família de Davi jamais terá fim. E depois de Davi, quem surge é Salomão. E Salomão constrói um templo monumental em honra ao Senhor dos Exércitos. Um templo grandioso para Deus ser adorado. E nessa época, na época de Salomão, Israel atinge o seu auge. Eu recomendo você depois na sua casa ler 2 Crônicas capítulo 9, porque ali conta um pouco de como era a realidade na época do rei Salomão. É dito nesse capítulo, meus irmãos, que o ouro e a prata eram tão comuns no meio do povo de Israel, que a prata já não tinha valor. Todo mundo tinha tanto, que a prata já não valia mais muita coisa, de tanta riqueza que havia naquele reino. É dito também nesse capítulo, que várias pessoas de várias nações, anualmente, iam até Israel, e deixavam presentes, e traziam ofertas. Inclusive, é dito que os outros reis da terra vinham ter consultas, vinham ter audiências com o rei Salomão para ouvir da sua sabedoria. Enfim, nesse momento, parece que nós temos todas as promessas cumpridas, certo? Israel é um grande povo, é um povo poderoso, que habita na terra e que está sendo bênção para todas as outras nações. Parece que Deus ali está cumprindo todas as suas promessas. E de fato, Deus estava agindo em fidelidade com aquilo que tinha dito. Mas, meus irmãos, quando tudo estava muito bem, Israel deixou de lado o Deus que cumpriu cada uma das suas promessas. Israel deixa de honrar o Senhor. O próprio Salomão cai em idolatria com o passar dos anos. O próprio Salomão começa a se envolver com várias mulheres. O próprio Salomão começa a adorar falsos deuses. E para onde o governante vai, o povo vai atrás. E o povo também começou a adorar outros deuses. O povo começou a deixar Deus de lado e não honrar o Deus
que separou Israel e que amou Israel de uma forma especial. E qual foi o resultado disso, meu irmão? Os anos se passaram, os pecados foram se agravando cada vez mais, e o que Deus fez? Deus disciplinou o seu povo. Deus envia a Babilônia, uma nação forte e poderosa. Os babilônios invadem Jerusalém, colocam Jerusalém em chamas, a matança é generalizada, o templo é destruído, os palácios são destruídos, os muros são derrubados e grande parte do povo é levado como escravo para a Babilônia. Deus está disciplinando o seu povo por causa do pecado. Mas Deus é fiel, Deus não abandona o seu povo. Deus separou a descendência de Abraão e nunca mais vai largar essa descendência. Deus avisa por meio dos profetas, e detalhe, Deus já fala o seguinte, olha, vai durar 70 anos na Babilônia. Deus fala que o exílio tinha data para acabar. E Deus anuncia que as promessas que ele tinha feito ainda estavam de pé. Israel ainda seria um grande povo. A descendência de Abraão ocuparia a terra novamente, voltaria. E a descendência de Abraão, o trono da família de Davi, voltaria a ser ocupado. Os profetas começam a falar de algo extraordinário. O deserto vai se transformar no Éden. Leia Isaías, leia Jeremias, e você vai ver essas profecias. É anunciado um tempo de tanta paz. Está falando assim, olha, Deus vai trazer um tempo de tanta paz, que o pessoal vai pegar as lanças, os escudos, as espadas, e vai jogar tudo no fogo, porque não haverá mais guerra. É anunciada a vinda de um rei que seria maior do que Salomão. O seu trono jamais teria fim, o seu domínio se estenderia por todas as nações. A família de Davi iria governar para todo sempre. E aí, meus irmãos, 70 anos se passam e o povo volta da Babilônia. E o povo volta da Babilônia com essas promessas em mente. Deus usou profetas para falar que vai restaurar Israel. Deus usou profetas para falar que vai vir um novo tempo de paz, de prosperidade, que vai vir um rei, um governante extraordinário que vai reinar sobre todas as nações. E o povo volta entre altos e baixos, mas volta animado. Deus usa homens como Ageu, Zorobabel, Esdras, Neemias, Zacarias, e o povo reconstrói os muros, o povo reconstrói a cidade, o povo reconstrói o templo, sacrifícios voltam a ser oferecidos, e o povo fica com qual expectativa? Com a expectativa de dias grandiosos voltarem, dias ainda maiores do que os dias de Salomão, Israel se tornar uma grande potência, dominar sobre todas as nações. Só que o tempo passa e isso não acontece. O povo tem essa expectativa, mas isso não acontece. Os anos vão se passando e Israel não se torna a principal nação do mundo. Eles foram autorizados a voltar para Jerusalém, mas eles continuam sendo um pequeno pedacinho do Império Persa. Não era Israel que dominava o mundo. O povo esperava a chegada de um tempo de imensa prosperidade econômica. Mas os impostos do Império Persa eram tão altos, e disso a gente entende, né, meu irmão? Pagar imposto, então você sabe o que aquele povo estava passando? Os impostos eram tão altos, mas tão altos, mas tão altos, que as pessoas estavam passando imensa dificuldade financeira. O povo esperava a chegada de um grande rei, mas eles tinham apenas um governador, que era alguém mandado pelo Império Persa, e assim por diante. E diante disso, quando a promessa começa a demorar a se cumprir, o que acontece com o povo? O povo desanima. O povo começa a pensar que Deus abandonou o seu povo. Mas o povo não só desanima, meu irmão. O povo simplesmente, a coisa degringola. O povo começa a cultuar a Deus de qualquer jeito, sabe? Qualquer culto interessa. Que canseira vir cultuar a Deus. O povo começa a deixar os mandamentos de Deus de lado. O povo começa a ser frio com Deus. O povo começa a adorar a Deus de qualquer jeito, a deixar a fidelidade com Deus de lado. E isso deixa Deus extremamente insatisfeito. E Deus, agora nós chegamos em Malaquias, Deus vira para esse povo, levanta Malaquias e fala assim: eu sempre amei vocês. Só que o povo duvida do amor de Deus.
O povo olha para Deus e fala assim: que amor é esse? Olha para a nossa situação financeira, olha o tanto de imposto que a gente está pagando. Que amor é esse? A gente é dominado pelos nossos inimigos, o Império Persa. Que amor é esse? Cadê o grande rei? Cadê as promessas que foram feitas por meio dos profetas? Cadê? De que maneira o Senhor nos amaste? Cadê esse amor? E meus irmãos, o Deus que ama o seu povo, o Deus que restaurou o seu povo da Babilônia, o Deus que tirou o povo do Egito, esse Deus escuta do seu povo, falando assim: cadê esse amor? Cadê esse amor grande que o Senhor tanto fala? Mas quando o povo é incrédulo, Deus tem coisas a dizer para esse povo. E nós vimos que o Deus que ama fala grosso com o seu povo. O Deus que ama, ele demonstra que esse amor não é correspondido. E o Deus que ama comprova o seu amor. Deus fala assim: eu amo vocês. O povo fala assim: eu não acredito. Então Deus fala assim: eu vou provar que eu amo vocês. Veja o que diz na segunda metade do versículo 2. Deus diz assim: não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Deus prova o seu amor. Deus não usa a prova seguinte assim: eu amo vocês porque eu tirei vocês do Egito. Não. Deus não fala assim: eu amo vocês porque eu trouxe vocês de volta da Babilônia. Não. A prova que Deus escolhe para comprovar o seu amor é a seguinte: eu escolhi vocês para serem meus. E isso já demonstra o tamanho do amor que eu tenho a vocês. A gente está no último livro do Antigo Testamento. Deus leva o povo no primeiro livro, em Gênesis. Nós falamos aqui que Deus iria abençoar a descendência de Abraão. E Abraão teve um filho que se chamou Isaque. E Isaque teve 2 filhos gêmeos. Um se chamava Esaú e o outro se chamava Jacó. E Deus escolheu abençoar, seguir a bênção por meio de Jacó. E é isso que está sendo dito aqui: amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Não é que Deus não gostava de Esaú. Deus, inclusive, fez com que os descendentes de Esaú se tornassem um grande povo, os edomitas. Mas Deus separou Jacó e o amou de uma forma especial. Da mesma forma que um homem escolhe uma mulher para amar ela de forma especial durante toda a sua vida, Deus escolheu Abraão, Isaque e Jacó para formar um povo e amar esse povo de uma forma especial. Tanto que você já deve ter ouvido a expressão: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Deus escolheu essa descendência para amá-la de uma forma especial. E Deus prova o seu amor dizendo assim: eu escolhi vocês. E Deus compara o que aconteceu com os descendentes de Jacó e com os descendentes de Esaú. Veja o que diz o versículo 3. Eu vou ler um pedacinho do versículo 2 para a gente acompanhar. Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Edom também abandonou o Senhor. Os descendentes de Esaú, os edomitas, também praticaram idolatria, também abandonaram os mandamentos do Senhor, e Deus derramou o juízo sobre eles, certo? Deus enviou outra nação que destruiu tudo e que foi vara de Deus para castigar aquele povo. Mas sabe onde está a diferença? A diferença está no versículo 4. É dito assim: embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha só o que acontece aqui, meus irmãos. Deus está fazendo um comparativo aqui. É como se Deus estivesse chamando Israel e falando assim: vocês pecaram, não pecaram? Sim. Os edomitas, outra nação, fizeram a mesma coisa. Vocês receberam a punição dos pecados, certo? A Babilônia veio, destruiu tudo. Os edomitas
fizeram a mesma coisa e receberam também a punição do pecado. Só que tem uma diferença. Eu restaurei vocês e eu não vou restaurar os edomitas. Vocês eu trouxe de volta. Vocês eu trouxe da Babilônia. Eu poupei, eu não destruí vocês completamente como eu fiz com várias outras nações. A descendência de Esaú não. Eles podem até falar, nós vamos nos levantar, mas Deus diz, se eles se levantarem, eu vou derrubá-los novamente, porque eu os rejeitei para sempre. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu amo vocês de uma forma especial. Eu sou paciente com vocês de uma forma especial. Apesar de vocês sempre se voltarem contra mim, eu nunca destruí vocês completamente. Apesar de vocês sempre se voltarem contra mim, eu mantenho as minhas promessas. Apesar de vocês sempre se voltarem contra mim, eu restauro vocês, eu perdoo vocês, eu liberto vocês, eu curo, eu sustento, e isto é prova do meu amor por vocês. Eu escolhi vocês para amá-los de uma forma especial. E desde sempre eu fiz isso e continuo fazendo isso. E é com base nesse amor que Deus demonstra que Ele vai continuar a sua mensagem por meio do livro do profeta Malaquias. Semana que vem, a gente continua a partir do versículo 6. Mas, meus irmãos, esse texto que nós temos aqui já tem lições extremamente valiosas para nós. O Espírito Santo de Deus fala conosco por meio destes 5 versículos que nós lemos. E eu gostaria de trazer aqui 3 aplicações práticas para a nossa vida. Coisas que esse texto nos ensina e que nós precisamos aplicar imediatamente. Saindo desse local, essas coisas já precisam ser práticas na nossa vida. A primeira aplicação, eu quero que você entenda desde já, é que a maior prova do amor de Deus por mim e por você não são as circunstâncias que acontecem ao nosso redor. A maior prova que Deus nos ama é a escolha. A maior prova que Deus nos ama é que Ele nos escolheu para ser dele. Entenda o que está acontecendo aqui. O povo olha para as circunstâncias ao redor e chega à seguinte conclusão: Deus não nos ama. Deus não quer saber da gente. A gente está passando aperto financeiro, a gente é dominado pelas outras nações, a gente está aqui suando a camisa. Onde que está esse amor que Deus afirma que tem? Cadê esse amor? E a resposta de Deus é: eu escolhi vocês para serem meus. Meu irmão, guarde isso no seu coração. Nós não devemos medir o amor de Deus por nós, pelas circunstâncias ao nosso redor. Quando a gente quer medir o amor de Deus usando a régua do conforto, usando a régua do dinheiro, usando a régua da ausência de problemas, nós estamos medindo o amor de Deus com a régua errada. Aquele povo estava medindo o amor de Deus com as circunstâncias, e infelizmente essa continua sendo a prática de muitos hoje. Quantas pessoas, ao começarem a passar por vários apertos, começam a questionar a Deus, falando assim: será que de fato o Senhor me ama? Será que Deus me ama mesmo? Eu estou desempregado, eu estou doente, o meu marido me deixou, meu casamento acabou, eu não consegui passar naquele concurso que eu estou tentando. O meu filho está cheio de problema, minha família está desse jeito, meu namorado me largou, minha namorada não quer saber mais de mim, a minha vida está um caos. Será que Deus me ama de verdade? Não são poucas as pessoas que querem medir o amor de Deus olhando para as circunstâncias, e a resposta que Deus tem para nós é: sim, eu te amo de verdade. E eu provo para você que eu te amo, porque eu te escolhi para ser meu. E meu irmão, ser escolhido é um sinal de honra. Uma mulher que admira um homem se sente honrada quando este homem a escolhe para ser a mulher da sua vida. Um funcionário se sente honrado quando é escolhido para ser promovido e ocupar um cargo de confiança. Eu me senti extremamente honrado
quando fui escolhido para ser um pastor e liderar o povo de Deus. Enfim, quando somos escolhidos, nos sentimos honrados. E meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus nos escolheu, não um homem, não um grupo de pessoas, não um patrão. O Deus Criador dos céus e da terra nos escolheu para sermos dele. E sabe quando ele te escolheu? Antes mesmo desse mundo existir. Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6, é dito que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Desde antes de Deus dizer haja luz, Deus já tinha nos marcado e já tinha falado: estes serão meus, estes serão amados e serão amados de forma especial, estes serão meus filhos, estes serão parte do povo que eu amo. Deus te escolheu mesmo sabendo todos os pecados que você iria cometer. Deus escolheu mesmo sabendo que você daria todos os motivos do mundo para Deus não te amar. E meus irmãos, o que foi decretado antes da fundação do mundo se mostrou verdade no decorrer da história. Deus nos escolheu para sermos dele. E em uma certa época, ele enviou o seu Filho a este mundo para morrer em nosso lugar e nos perdoar dos nossos pecados. Deus nos escolheu para sermos dele. E em um determinado dia da sua vida, ele enviou sobre você o Espírito Santo, que te mostrou como você era pecador, que abriu os seus olhos, que colocou fé em seu coração, mudou a sua vida, te fez nascer de novo e te tornou parte da família de Deus. Deus nos amou, Deus nos escolheu para sermos dele, e por isso ele nos promete que a nossa história não termina no cemitério. A nossa história não termina no sepulcro. Da mesma forma que o Pai ressuscitou o Filho dos mortos, nós temos a promessa que nós vamos ressuscitar e vamos viver com o nosso Deus para todo sempre. Deus nos escolheu para sermos dele, e isso mostra o tamanho do amor dele por nós. Então, queridos, entenda isso: quando a gente mede o amor de Deus com a régua do conforto, com a régua das circunstâncias, nós estamos usando a régua errada. Veja os homens de Deus. Os grandes homens de Deus na Bíblia foram perseguidos, foram presos, foram humilhados, choraram, foram perseguidos. Alguns se estressaram tanto a ponto de falar assim: Senhor, tira a minha vida, acaba com tudo isso. E estes homens eram amados do Senhor. Meu irmão, entenda isso. Esse mundo é um mundo de aflições. Esse mundo é um mundo de lágrimas. E a maior prova do amor de Deus não é a ausência de lágrimas. A maior prova do amor de Deus é que Ele nos escolheu para habitar num mundo em que não terá nenhuma lágrima mais. A maior prova do amor de Deus não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem lágrima. A maior prova do amor de Deus é o seu Filho ensanguentado, gritando e chorando em uma cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Então, não meça o amor de Deus, porque um problema está acontecendo, outro está acontecendo ali. Você quer saber como Deus te ama? Olhe para a cruz, porque ali você vai saber o que Deus fez para salvar o seu povo escolhido. E louvado seja Deus por isso. Então esta é a primeira aplicação. Nós sabemos que Deus nos ama não pelas coisas que acontecem na nossa vida, mas porque Deus nos escolheu para sermos dele. A segunda aplicação que eu quero trazer aos irmãos é que outra prova de que Deus nos ama, e nos ama para valer, é que Deus não nos rejeitou para sempre. Essa é a mais pura verdade. De acordo com o que a gente vai avançando na mensagem, eu acho que você já entendeu que é possível ser amado por Deus e ainda assim frustrar a Deus. Um filho, ele é amado pela sua mãe, mas ainda assim ele pode entristecer a sua mãe, ele pode frustrar a sua mãe. Ele é alguém que, ele não vai deixar de ser filho, ele não vai deixar de ser amado, mas ainda assim pode ser alguém que entristece a sua mãe. Da mesma forma, meu irmão, é completamente possível sermos o povo salvo, sermos o povo que vai viver eternamente, perdoado por Jesus Cristo, e ainda assim entristecer a Deus.
Leia os primeiros capítulos de Apocalipse, você vai ver o próprio Jesus falando para a igreja que tem várias coisas na igreja que estavam desagradando a Jesus. E nós somos assim, meu irmão. Nós somos pessoas que falham com Deus e falham constantemente. 1 João capítulo 1, versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós estamos chamando Deus de mentiroso, e longe de Deus ser mentiroso. Deus nos salvou, Deus nos perdoou, Deus nos adotou como filhos, e ainda assim nós falhamos com Deus. Depois de convertidos, depois de salvos, nós continuamos pecando e entristecendo ao Senhor. E quer saber uma prova do amor de Deus, meu irmão? É que Deus não vira para você e fala assim: já chega, cansei. Deus falou isso para os edomitas, para os descendentes de Esaú. Ele falou assim: olha, eu os destruí e os destruí para sempre. Eles não serão restaurados, eles não serão reerguidos. Não, eles estão abandonados e eu rejeitei eles para sempre. Se eles falarem assim, a gente vai se reerguer, Deus fala assim: de jeito nenhum, eu vou destruir vocês. Meu irmão, já imaginou se Deus falasse isso para você? Já imaginou? Se Deus chegasse para você e falasse: você caiu e agora já era, não quero saber mais de você, eu desisto, eu te rejeito para sempre. Mas Deus não fala isso para o seu povo. Deus não fala isso para o seu povo que foi perdoado. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, Deus não nos rejeita para sempre. Davi adultera, mas Davi é perdoado. Pedro nega Jesus, mas Pedro é restaurado. A ovelha se perde, mas o pastor vai buscar a ovelha. O filho volta arrependido para a casa do pai, e o pai o recebe de braços abertos. O nosso Deus não desiste de nós, e isso é prova que Ele nos ama. Isso é prova de que Ele tem um amor especial por nós. Olhe para a sua história, meu irmão. Quantas vezes você deu motivos para Deus te abandonar? Quantas vezes você falhou com Deus? E se fosse você, você já teria desistido de você mesmo. Você já teria se abandonado. Mas Deus, ainda que Ele fique frustrado, ainda que Ele levante um profeta para falar: as coisas não estão bem, ainda assim Ele não abandona o seu povo. Ele restaura, Ele perdoa, Ele cura, Ele traz de volta. Olha quantas curvas a sua vida já teve. Quantas vezes você foi inclinado a abandonar o Senhor? Quantas vezes você teve a oportunidade de deixar Deus de lado e até quis isso? Mas hoje, mais uma vez, você está aqui para celebrar a ceia do Senhor e adorar o Deus verdadeiro. Deus não desiste do seu povo. Ele é um Deus que começou uma boa obra e Ele vai concluir essa boa obra. Ele é aquele que vai estar conosco até a consumação dos séculos. Deus nos ama e Ele não desiste de nós. E por último, meu irmão, a última aplicação que eu quero trazer é que ser amado por Deus traz responsabilidades. Ser escolhido por Deus, ser alvo do amor do Deus que não desiste, isso traz responsabilidades. Uma mulher, quando é escolhida por um homem para ser amada pelo resto da sua vida, essa mulher agora tem responsabilidades para com esse homem. Um homem que é escolhido por uma mulher para ser o homem da sua vida, este homem tem responsabilidade para com essa mulher. Filhos têm responsabilidade para com os seus pais, porque seus pais o amam e fazem tudo o que podem para a bênção deste filho. Meus irmãos, nós somos amados por Deus e isso produz responsabilidades. O que uma pessoa que ama espera receber? Você sabe? É muito simples, amor. Se ela quer receber coisas, ela não ama, ela é uma interesseira, certo? Ela não ama a pessoa, ela quer o que a pessoa pode dar. Meus irmãos, Deus nos ama, e o que Deus espera de nós? Amor. Deus espera que o seu povo ame. Deus aqui está frustrado falando: eu sempre os amei, mas vocês não me amam, vocês não me honram, vocês não me adoram. Vocês fazem tudo de qualquer jeito, vocês duvidam do meu amor. Esses dias eu ouvi de um crente arrependido já, e falando assim:
pastor, eu vi que esse negócio de cristianismo não estava dando certo para mim. E aí eu saí tentando tudo. Mexi com muita coisa aí, pastor. E esse crente já estava arrependido. Falando assim, olha o que eu fiz, pastor. Meus irmãos, tem muita gente que se aproxima de Deus com interesse. Quer as coisas que Deus pode dar e não o próprio Deus. O povo aqui adorava a Deus se Deus fizesse Israel ser aquela grande nação. Mas quando Deus permite passar por alguns apertos, cadê esse Deus que nos ama? Deus não quer um povo interesseiro. Deus não quer um povo interesseiro. Deus não quer um povo que vai até Deus apenas para a sua família ser abençoada. Deus não quer um povo que vai até Ele apenas para prosperar financeiramente. Deus é o Deus que nos abençoa financeiramente. Deus é o Deus que restaura famílias. Mas Deus quer desenvolver um relacionamento com o seu povo. Sabe qual é a principal ordem de Deus para a sua vida? A principal, o maior mandamento é: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com tudo que você tem. Ame o Senhor, o seu Deus. Nós somos o povo amado de Deus e isso produz responsabilidades. Nós não podemos cultuar a Deus de qualquer maneira. Nós não podemos viver como se Deus pudesse ser desonrado e tratado como qualquer pessoa. Ele é a pessoa mais importante do universo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. E a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor por todos os séculos. Não podemos tratar Deus de qualquer maneira. Deus hoje está dizendo para nós: eu sempre vos amei. Eu sempre amei vocês. Eu escolhi vocês desde antes da fundação do mundo. Eu enviei o meu Filho para morrer no lugar de vocês. Eu enviei o meu Espírito para libertar vocês. Eu fiz de vocês parte do meu povo. Eu vou ressuscitar vocês. Eu vou dar a vida eterna. Eu sempre vos amei. E qual é a nossa responsabilidade? Honrar esse Deus que nos ama. Amar este Deus que nos ama. Meus queridos, nós não podemos tratar Deus de qualquer maneira. Ele é o Deus que nos escolheu. E por causa disso, nós devemos honrá-lo, nós devemos amá-lo, nós devemos adorá-lo com tudo que nós temos. Eu disse no começo dessa mensagem que meu objetivo era eram dois. O primeiro deles é que você saísse daqui sabendo como Deus te ama. E eu creio que quando você olha para o fato de que Deus te escolheu e que Ele não desiste de você, eu acho que você sai daqui falando: Deus, obrigado pelo teu amor. Mas o meu segundo desejo é que você saísse daqui ciente da responsabilidade que isso traz para a sua vida. Você precisa honrar o Senhor. Você precisa amar o Senhor. Você precisa estar ciente de que Deus te ama e não pode haver dúvidas no seu coração quanto a isso. Nós precisamos ser um povo que honra o Senhor. Por quê? Porque antes de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite.